Mateus 10, de 5 a 15, diz assim: A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis na cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Vamos orar? Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, e humildemente te pedimos que o Senhor fale conosco, que a Tua voz seja ouvida aqui nesta noite, que o Senhor, ó Pai, prepare cada coração para receber a Tua palavra, que esta seja uma noite, Senhor Deus, de transformação nas nossas vidas. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Um dos mais clássicos filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, que já foi produzido, foi o Resgate do Soldado Ryan, de 1998. Um filme marcante, tanto as cenas como seus diálogos. No início do filme nós ficamos sabendo que 3 irmãos morreram em combate e que em breve a sua mãe receberia essa trágica notícia. Só que havia um 4º filho, e esse quarto filho era o soldado James Ryan, um paraquedista que estava desaparecido. Ninguém sabia se ele estava vivo ou morto. Mas, ao saber disso, o general George Marshall, ele declarou solenemente o seguinte, eu abro aspas para essa fala que está lá no filme: Este garoto está vivo. Vamos enviar alguém para encontrá-lo e vamos tirá-lo de lá a qualquer custo. A cena muda para o campo de batalha, na Normandia, e ali o tenente-coronel Walter Anderson, ele recebe o relatório da última missão, dada pelo capitão John Miller, e depois que ele recebe aquele relatório, o tenente-coronel ele diz assim ao capitão Miller, ele diz assim, abro aspas, John, tenho uma missão para você, veio do alto comando. E a missão era resgatar o soldado Ryan. Meus irmãos, uma coisa que boa parte da igreja se esquece é que nós estamos em guerra. Estamos em guerra contra o mundo, contra esse mundo mau, estamos em guerra contra os nossos pecados, estamos em guerra contra Satanás. O cristão, ele não está descansando tranquilamente num resort, num local em que ele pode aproveitar e curtir a vida. Pelo contrário, para o cristão, a vida aqui neste mundo é uma batalha, é uma luta, é uma guerra. E o alto comando celestial nos deu uma missão também. E qual é esta missão? Nós falarmos às pessoas que Jesus veio a este mundo resgatar pecadores.
Não apenas resgatar da morte física, mas muito mais do que isso, resgatar do inferno, resgatar da ira de Deus, conforme nós lemos agora há pouco. E Ele nos chamou e Ele nos envia para essa missão de resgate, essa missão de falarmos a respeito daquele que resgata da morte. E, meus irmãos, isso tem tudo a ver com o discipulado. A série de sermões que nós temos estudado, né? Discipulado no Evangelho de Mateus. Domingo passado nós começamos o capítulo 10 de Mateus e nós vimos do versículo 1 até o versículo 4, Jesus, ele chamando os seus 12 discípulos. Ele escolheu cada um desses homens de maneira soberana e ele deu a eles autoridade sobre espíritos imundos para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Esses homens então estavam revestidos de poder e de autoridade pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E a partir do versículo 5, nós vamos ver os detalhes dessa missão. Como seria essa missão? E por isso eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o tema discípulos enviados. E hoje nós vamos falar sobre a missão em si. Domingo que vem nós vamos falar sobre os desafios dessa missão. Se você olhar para o versículo 5, a primeira parte diz assim: a estes 12 enviou Jesus. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Bom, a primeira coisa que nós vemos aqui é que Jesus, ele envia pessoas. Ele chama, conforme nós vimos no domingo passado, lá no versículo 1, ele diz, tendo chamado os seus 12 discípulos, então ele chama pessoas e ele envia pessoas. Envia para uma missão. Como nós vimos no domingo passado, a conversão não é uma iniciativa humana. Você não escolhe seguir a Jesus, você não escolhe ser salvo, ser crente, você não escolhe andar nos passos dele, mas é ele quem te chama, é ele quem nos chamou, é ele quem foi até nós, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, e foi ele quem nos resgatou da morte, nos tirou da sua ira, através da morte do Senhor Jesus Cristo. Mas veja, nós fomos salvos para alguma coisa. Você foi salvo da morte, da condenação, da ira de Deus. Você agora pertence à família dele, ao povo dele. Você é um filho, você é uma filha, você é um co-herdeiro com Cristo. Você é amado por Deus, você é protegido por Ele, você é cuidado por Ele. O Senhor Jesus Cristo intercede por você. Ótimo! Grandes bênçãos do Senhor. Mas agora, e o que eu faço? Deus fez tudo isso por mim. E o que eu faço? O que eu faço é responder ao seu chamado. Ele nos dá uma missão. E a missão que ele deu aos 12 foi a seguinte, aqui no versículo 5, a segunda parte, e também o versículo 6. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas na casa de Israel. A primeira verdade que esse texto vai nos ensinar, meus irmãos, é que Deus nos envia a pessoas e lugares específicos. O texto está dizendo aqui, meus irmãos, uma coisa que, num primeiro momento, pode nos parecer estranha. Por quê? Jesus, ele então envia os seus discípulos por toda a nação de Israel, e eles não deveriam falar com os gentios. Quem eram os gentios? Os gentios eram as outras nações, os estrangeiros. E nem mesmo com os samaritanos. Os samaritanos eram judeus mestiços. Mas Jesus fala, vocês vão até as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas puxa, Jesus, não seria mais funcional ou daria mais resultado, seria mais produtivo se qualquer pessoa, em qualquer lugar, a gente falasse do Senhor, fôssemos levar a mensagem da salvação?
Parece estranho, né? Por que só para um grupo de pessoas? Por que só para as ovelhas perdidas da casa de Israel? Se fosse hoje, diriam que Jesus foi xenófobo, porque ele apenas priorizou uma nação. Ele apenas queria que os discípulos falassem à nação de Israel. Mas nós precisamos entender melhor esse texto à luz de toda a história da redenção, à luz de toda a história bíblica. Precisamos entender, meus irmãos, que Deus faz cada coisa no seu devido tempo. Tudo tem o seu tempo devido e determinado. Jesus ele disse à mulher samaritana lá em João 4 que a salvação vem dos judeus. E de fato, Jesus era um judeu, nascido em Israel. Jesus era descendente de toda a nação judaica, descendente de Abraão. Lá no Antigo Testamento, Deus chamou Abraão, lá em Gênesis 12, versículos 1 a 3, e disse o seguinte, Gênesis 12, 1 a 3, Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te agradecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Preste atenção nos dois últimos versículos, o 2 e o 3. Veja, Deus ele disse a Abraão que nele, em Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra, mas isso só depois que ele fosse feito uma grande nação. Então, primeiro, Abraão deveria ser feito uma grande nação, para depois as famílias da terra serem abençoadas através de Abraão. E foi isso que aconteceu. Você conhece a história bíblica. Deus chamou Abraão, enviou Abraão uma terra que ele não conhecia. De lá, nessa terra, ele teve um filho, o filho da promessa, Isaque. Isaque continuou a linhagem, dando à luz a Esaú e Jacó. Deus escolheu Jacó. Jacó teve 12 filhos que se tornaram as 12 tribos de Israel, e dali saiu a nação de Israel. E dessa nação, da tribo de Judá, os judeus, saiu Jesus. Então Jesus, conforme diz lá o apóstolo João no seu capítulo 1, ele veio para o que era seu, ou seja, para o seu povo. Jesus veio para os judeus e dos judeus a mensagem sairia para todo mundo. Então tudo tem o seu momento certo. Não adianta a gente querer colocar o carro na frente dos bois, não adianta a gente ficar ansioso, não adianta a gente ficar discutindo com Deus nos seus planos, mas cada ordem que Ele nos dá, cada instrução que Ele nos dá na sua palavra, Ele nos mostra que tudo tem o tempo certo. E de fato teve. Depois que ele ressuscitou, lá em Mateus 28, 19 e 20, ele disse para esses mesmos discípulos: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Veja, meus irmãos, Deus ele trabalha nos detalhes. Deus ele é minucioso. Ele chamou um homem só, e desse homem ele deu um filho, desse filho veio uma família, dessa família veio um povo, desse povo vem o Salvador, e esse Salvador ele vem primeiro para pregar, para se fazer conhecido no seu próprio povo. Eles tinham a primazia, lembra? Veio deles. Eles tinham a prioridade temporal, porque começou com eles. A salvação vem dos judeus, Jesus disse para a mulher samaritana. Só que não ficou apenas nos judeus. E também aquilo que a gente falou na escola dominical, acho que foi domingo passado ou retrasado, não me lembro agora, a mensagem do evangelho sair para as outras nações não foi um plano B de Deus. Os judeus recusaram Jesus, então vamos para quem quer Jesus, vamos para as outras nações. Não foi isso. Deus tinha tudo decretado, planejado. Primeiro uma família, primeiro um homem, depois uma família, depois um povo, e desse povo todos os povos. Em Atos 1, versículo 8, Jesus, mais uma vez ressurreto, ele disse aos seus discípulos, Atos 1, 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Observe este versículo. Ele diz que eles deveriam ser testemunhas, agora não só mais em Jerusalém, não só mais na Judéia, o povo judeu. Agora eles poderiam ir aos samaritanos, que antes eles não eram para eles irem. Agora sim, vocês vão para Samaria e agora vocês também vão para os gentios. Tinha a hora certa. Precisamos entender isso, meus irmãos. Deus faz tudo na hora certa. Por isso nós não precisamos e nem devemos ficar ansiosos, ficar preocupados com o futuro, ficarmos preocupados se vai ou não dar certo. Conforme nós terminamos o nosso estudo do capítulo 3 da Confissão de Fé de Westminster hoje de manhã, o decreto de Deus, o eterno decreto de Deus, Deus decretou todas as coisas, Deus escreveu todas as coisas, diz lá Salmo 139, versículo 16. Ele escreveu os nossos dias, todos os nossos dias, e determinou-os quando nenhum deles havia ainda. Então, se os nossos dias foram escritos por Deus, determinados por Deus e pela sua providência vão acontecer, a gente não deve ficar ansioso, a gente não deve duvidar, a gente não deve ficar preocupado, mesmo que a gente não entenda certas coisas, e a gente nunca vai entender certas coisas. Conforme a gente viu hoje de manhã, algumas coisas são misteriosas para nós, nós não conseguimos compreender algumas coisas. Talvez os discípulos pudessem pensar, mas Senhor, poderíamos falar para todo mundo. Mas veja uma coisa, meus irmãos, um erro que nós corremos o risco de cometermos é justamente esse. Vamos trazer para nós, para a nossa igreja. Nós fazemos missões, nós somos parceiros, a nossa igreja é parceira de 2 famílias de missionários da APMT, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Os missionários Maurício e Ana, lá no Zimbábue, e o missionário Reverendo Wilton e sua família, lá na Argentina. A nossa igreja também contribui com os Gideões Internacionais, na distribuição da Palavra de Deus. A nossa igreja também contribui esporadicamente, com missionários que estão no Brasil, da Junta de Missões Nacionais. Conforme a gente tem feito este mês, a gente vai ter a Escola Dominical Missionária domingo que vem e vai ver como que está o trabalho desses irmãos no Brasil. Então, nossa igreja tem feito missões longe, seja em outras nações, sejam em outros estados, através da nossa contribuição e através das nossas orações. Mas aí eu pergunto, o que a nossa igreja tem feito nessa cidade? Lembra de Atos 1:8? Tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria, até os confins da terra. Quer dizer, mas tinha que ser feito em Jerusalém também. Eles iam para os confins da terra, eles iam para o Zimbábue, para a Argentina, para o Acre, para o Paraná, para Minas, para Mato Grosso, para Alagoas, que são os missionários que nós contribuímos, mas eles também deveriam ir na própria cidade, em Jerusalém. Então nós seríamos incoerentes se nós fizermos missão longe, se nós evangelizarmos longe, se nós fazermos Cristo conhecido longe e não fazê-lo conhecido perto. E observe uma coisa, Deus nos enviou a pessoas e lugares específicos. Deus enviou os seus 12 primeiros discípulos ao povo judeu, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas quantas ovelhas perdidas existem em Adamantina? Bastante, não é? E quantas ovelhas perdidas em Adamantina você convive diariamente? Algumas. E Deus enviou você nesse lugar. Não existem acasos, existe a sua providência. No momento certo, na hora certa, no tempo certo, Deus colocou cada um de nós naquele trabalho, naquela escola, naquela faculdade, naquele bairro. Para quê? Simplesmente para a gente trabalhar, para a gente estudar e para a gente levar a vida ordinariamente? Não. Naquele lugar nós somos mensageiros do Senhor. Nós temos uma missão, levar a sua mensagem. Por isso
que nós recebemos o evangelho da reconciliação, nós fomos reconciliados, nós lemos isso lá em Romanos 5, e somos chamados a levarmos essa mensagem da reconciliação. 2 Coríntios 5, 18 e 20 diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores. O que é o embaixador? Eu vou fazer uma pausa aqui. Embaixador é alguém que representa o país? Não. Ele representa o governante de um país. Então nós somos embaixadores, diz o texto lá em 2 Coríntios 5:20, em nome de Cristo, ou seja, nós somos representantes de Cristo. Lá no seu local de trabalho, na sua sala de aula, no local onde você convive com pessoas, Cristo se faz presente através de você. Você é um embaixador de Cristo. Você é alguém que carrega a missão de resgate. Lembra do resgate do soldado Ryan? O resgate. Não que você vai resgatar, mas você vai falar daquele que resgata, daquele que salva, daquele que livra. Embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Veja, é Deus quem fala, não é você. É Deus quem fala por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Isso nos leva à segunda verdade que esse texto nos ensina, que Deus nos envia para fazê-lo conhecido. Versículos 7 e 8 diz assim: e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. A graça nós recebemos, nós cantamos agora há pouco, né? Graça sobre graça recebi. Eu tenho que dar essa graça. E o que é essa graça? Essa graça é o próprio Cristo. É você fazê-lo conhecido. Olha o versículo 6 novamente, no versículo 7, aliás, novamente. Ele diz assim: à medida que seguirdes, pregai. Ou seja, eles não precisavam de um local específico. Eles não precisavam de um púlpito. Eles não precisavam de um lugar assim para que reunisse pessoas e ali eles pregassem, os 12. Cada um dividido de 2 em 2. Lembra que a gente viu no domingo passado? Eles foram em duplas. Mas à medida que eles caminhavam, durante a viagem, eles iam pregando. Então a missão, meus irmãos, ela acontece em movimento. Eu não preciso esperar chegar aquele dia, aquela hora específica para falar de Jesus. Mas em todos os instantes, no dia a dia, ali no seu trabalho, enquanto você está fazendo o que você precisa fazer, seja no escritório, seja com trabalhos manuais, seja dirigindo o seu carro e alguém junto com você, seja na sua casa com outros familiares, seja o que for, onde você, na sua escola ali estudando, você tem a oportunidade diária de fazer Jesus conhecido. Não é necessário um local apropriado. E essa mensagem que os discípulos deveriam levar, aqui no versículo 7, era a seguinte: está próximo o reino dos céus. Falar de reino é falar da salvação. Isaías 9, 1 e 2 diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O que os discípulos tinham que falar? A luz chegou. A luz chegou. Eu já conversei com pessoas que moram ou moravam em regiões rurais, onde há anos anteriores, no passado, não tinha luz elétrica. E quando a luz chegou, foi uma alegria. Mesmo na sua casa, quando acontece alguma manutenção da empresa de energia, você fica sem luz. E quando a luz volta, é um alívio, é uma alegria. A luz nos traz vida.
A mensagem que os discípulos deveriam levar era justamente essa. O reino vem chegando. E falar do reino é falar do rei. Isaías 9, 6 a 7 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e tenha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Mateus, o apóstolo Mateus, escreveu o seu evangelho para os seus patrícios, para os seus conterrâneos judeus. Qual que é a mensagem principal de Mateus? Se você quiser fazer o seguinte, lá na primeira página de Mateus, está lá o Evangelho segundo Mateus, você pode escrever o seguinte na sua Bíblia: Jesus é rei. Essa é a mensagem de Mateus. Mateus queria falar para os seus conterrâneos, para o seu povo, os judeus, o seguinte: o rei chegou, e esse rei é Jesus. Por que isso? Porque os judeus eles estavam esperando os cumprimentos das promessas do Antigo Testamento. Eles sabiam que chegaria um dia que viria um rei reinar novamente em Israel. Esse rei seria o filho de Davi, descendente de Davi. Os judeus naquela época, nos tempos de Jesus, eles viviam em opressão. Eles viviam em escravidão, eles eram oprimidos pelos romanos. Eles pagavam altíssimos impostos para os romanos. Eles estavam debaixo do jugo dos romanos. Então, um judeu naquela época, ele não via a hora de proclamar a sua independência de Roma. E para isso eles esperavam que o rei, filho de Davi, o descendente de Davi, viesse libertar eles da opressão romana e eles novamente serem uma nação próspera, como nos dias de Davi. Sabe o que os judeus daquela época queriam? Resumindo, eles queriam o livramento dos sofrimentos temporários desta vida. Eles não queriam mais pagar altos impostos para Roma, sofrerem nas mãos dos romanos. Eles queriam paz e prosperidade na sua terra, em Jerusalém, como nos dias de Davi. Mas você sabe que Jesus não veio fazer isso, né? Jesus ele não veio nos livrar das agruras desta vida, dos sofrimentos do tempo presente. Nós vamos passar por aflições, ele disse. Então os judeus não entenderam, muitos deles, alguns sim se converteram, mas grande parte deles não entenderam que Jesus ele veio para salvar não de Roma, não de altos impostos, não de opressão política, mas da ira de Deus, perdoando os nossos pecados. Isso é muito maior do que nos livrar de qualquer sofrimento nessa vida. Qualquer coisa. Nada é pior do que a ira de Deus. Nada se compara nessa vida. Não existe um sofrimento, uma opressão, nada que você ou qualquer outra pessoa ou eu possamos passar que se compare ao castigo de Deus. Não dá para você mensurar ou comparar isso. Então os israelitas, os judeus, eles pensavam que Jesus, lembra quando ele entrou em Jerusalém, Hosana, o filho de Davi? Eles pensavam o seguinte: é ele vem nos libertar de Roma, ele vai se sentar no trono de Davi, ele vai nos fazer uma nação próspera e vitoriosa novamente, nós teremos uma vida boa, tranquila e próspera, seremos novamente uma grande nação. A Bíblia vai dizer que no mesmo dia Jesus olha para Jerusalém e ele chora. Ele chora porque Jerusalém não tinha entendido. Isso foi no domingo. Sexta-feira, as mesmas pessoas que estavam lá clamando, Hosana ao filho de Davi, estavam gritando: crucifica-o. Nós não queremos esse Salvador para nós. Ele não veio nos salvar dos problemas deste mundo? Então a gente não quer. Nós não queremos isso. E é essa a nossa mensagem, meus irmãos. Jesus ele não veio para dar paz e prosperidade aqui na terra.
Jesus ele não veio para nos dar uma casa bonita, um carro zero, uma conta bancária recheada. Jesus ele não veio para nos dar uma saúde acima de qualquer enfermidade. Jesus ele não veio para nos dar uma vida maravilhosa, sem problemas aqui na terra. Pelo contrário, ele veio para nos salvar da ira de Deus. Ele mesmo recebendo essa ira no nosso lugar. E é isso que nós precisamos falar. E veja, quando Jesus ele fala no versículo 8 que os discípulos deveriam curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, ele está falando a respeito da autenticação da mensagem deles. Um documento autenticado em cartório prova que aquele documento é verdadeiro, autenticado. As obras que os discípulos fariam, sob a autoridade de Jesus, lembra? Era uma autenticação que eles não eram uns falsos profetas, mas que eles haviam sido de fato enviados por Cristo. A gente viu isso no domingo passado, lá em João, capítulo 20, versículos 30 e 31, né? Quando João ele fala, né, que os sinais que Cristo fez, eles foram registrados lá no Evangelho de João para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. Então, quando Jesus fazia milagres, ele fazia milagres para mostrar para as pessoas o seguinte: sou eu. E ele deu autoridade para os apóstolos fazerem os mesmos milagres para que as pessoas que recebessem esses milagres entendessem que eles vinham da parte do próprio Jesus. Então, resumindo, aqueles milagres mostravam que era Jesus que estava fazendo, era o poder de Jesus, e que Jesus era o Messias prometido. E nós não temos essa mesma autoridade. Nós não fazemos milagres, nós não curamos enfermos, nós não ressuscitamos mortos, nós não purificamos leprosos. Nós não fazemos essas coisas. Mas Deus, diz o texto lá em Efésios 2:10, preparou boas obras para que nós andássemos nelas. Nós servimos. Deus nos envia a pessoas específicas para fazer Jesus Cristo conhecido. De que maneira? Falando o seu Evangelho. E, autenticando a nossa mensagem, nós temos as boas obras. A gente falou disso hoje de manhã, lembra? A pregação do Evangelho é através de palavras, você precisa falar. A fé vem pelo ouvir da pregação do Evangelho. Então, eles precisavam falar, nós precisamos falar. E aí as nossas boas obras vão autenticar que nós somos, que a nossa mensagem, aliás, é verdadeira. Que Jesus, o Jesus que nós pregamos é verdadeiro. Isso é servir o próximo. Quando você faz boa obra, você está servindo o próximo. O que eles estavam fazendo era em serviço ao próximo. Eles faziam de graça. Mateus 20, 27 a 28 nos diz assim: Jesus falando, quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. E aí você vê que isso é contracultural, isso entra em choque com a cultura desse mundo. Por quê? Porque o homem deste mundo, ele não quer servir, ele quer ser servido. Tem um outro filme, uma animação de 2008, chamado WALL-E. WALL-E é um robozinho lá que é um lixeiro. Mas eu quero chamar a sua atenção que na história que se passa no ano de 2805, a Terra não tem mais vida. E não tem mais ninguém na Terra, nenhum ser humano na Terra. O que restou da população humana está numa grande nave no espaço. E essa nave ela é uma espécie de spa ou resort, em que os seres humanos eles são servidos por máquinas, por robôs. Eles não precisam se dar ao trabalho nem para caminharem. Eles ficam deitados em poltronas que voam. E se você se lembra desse filme, por causa disso, eles se tornaram obesos e sedentários. Mas é isso que o mundo quer, ser servido. E Jesus fala, não,
Eu vim para servir e vocês também são enviados para servir. Por isso que o cristão que fala o Evangelho, ele vive o Evangelho. Ele fala do Cristo que veio para servir, morrer no nosso lugar. E ele serve as pessoas a quem ele fala. Ele faz boas obras. Isso é a autenticação, é a confirmação. Esses atos são a confirmação da palavra que nós pregamos. Agora, não pense você que isso vai ser fácil. Não pense você que isso vai ser tranquilo, porque não vai ser. Os discípulos, eles teriam que lidar com, final do versículo 8, com demônios. E você e eu também lidamos com demônios todos os dias. Eu estava ouvindo uma entrevista hoje mesmo do pastor John MacArthur, e ele estava falando aquilo que você já sabe, que não existe meio termo. Ou você é um filho de Deus, ou é um filho de Satanás. As pessoas que são filhas de Deus são dominadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita no crente a partir da sua conversão. Ele domina o crente. Ao passo que aqueles que não são filhos de Deus, que não possuem o Espírito Santo, eles são filhos de Satanás. São controlados por Satanás. Alguns vão se manifestar, como acontecia no tempo dos evangelhos e às vezes acontece em alguns lugares. Alguns terão algum tipo de manifestação mais visível, mais potente, vamos dizer assim. Mas outras pessoas são aquelas pessoas que a gente convive, que estão ali. Os demônios, disse John MacArthur, eles são muito sofisticados. Eu chamo você a ler um livro que C.S. Lewis escreveu, chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E nesse livro conta a história de um demônio que ensina um demônio aprendiz a prejudicar ou infernizar a vida de um cristão. E é isso que... E o demônio, ele usa pessoas. Às vezes pessoas que estão ao nosso redor. Elas podem não ter aquelas manifestações gigantescas, como acontecia aqui e acontece ainda hoje em alguns lugares, mas elas eram dominadas pelo demônio. Então o diabo, ele não quer, veja, o diabo, ele não quer que você fale que Jesus salva, que Jesus resgata. O diabo, ele não quer que você faça boas obras, autenticando essa mensagem. O diabo não quer que você e eu, a igreja do Senhor Jesus Cristo, anuncie o Evangelho, viva o Evangelho. Então o que o diabo vai fazer? O diabo vai nos tentar a termos uma vida confortável, tranquila. Para que ter trabalho? Vamos ficar tranquilamente. Só que Jesus, ele nos envia para uma missão e ele nos capacita. Lembra? Nós estamos em guerra e na guerra você precisa de armas. A armadura de Deus lá em Efésios 6, uma das armas é o escudo da fé. Efésios 6,16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, para que eu e você consigamos, meus irmãos, viver um dia de cada vez e a cada dia podemos testemunhar que Jesus é aquele que salva. Nós precisamos de fé, precisamos de muita oração, precisamos pedir: Senhor, me fortaleça, me proteja dos ataques do inimigo, porque se você é um cristão de verdade, você fala de Jesus para as pessoas, você faz boas obras, você abençoa pessoas como a autenticação da sua mensagem, da mensagem que você leva, o diabo vai atacar você. Quando um crente obediente é atacado pelo diabo, guarde isso. Um crente obediente, ele vai ser atacado pelo diabo. Por isso nós precisamos do escudo da fé. Mas vejam, meus irmãos, teremos outros sofrimentos também, como, por exemplo, a questão do nosso sustento. O que isso tem a ver, pastor, com o falar de Cristo, o ser enviado para fazer Cristo conhecido? Olha os versículos 9 e 10. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nem nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Bom, nós temos que falar de coisas espirituais,
Mas nós ainda vivemos num mundo material. E um mundo material caído. E por causa do pecado, nós temos diversos tipos de sofrimentos, que a gente vai falar mais detalhadamente no domingo que vem. E um dos sofrimentos que nós enfrentamos é a questão do sustento. Especialmente no nosso país, no Brasil, nós vivemos incertezas por causa de planos e pacotes do governo, por causa de lobbies dos mais diversos, crescimento da inflação, aumento de preços, de impostos, diminuição do poder de compra, desemprego. Então, o brasileiro, especialmente, mas pessoas do mundo inteiro, vivem numa situação de que não sabe o que vai acontecer no futuro. Será que eu vou ter emprego? Será que eu vou ter sustento? O que pode acontecer? Só que vejam, meus irmãos, a pobreza, ela não deve ser novidade. Porque Jesus mesmo disse que sempre teríamos pobres neste mundo. Por isso que quando ele fala aqui nos versículos 9 e 10, para que os discípulos não carregassem muitos suprimentos, ele está mostrando o seguinte, que nós não precisamos nos preocupar com o nosso sustento. É Deus quem nos sustenta. Ele nos dá o suficiente. É aquilo que ele ensinou lá em Mateus capítulo 6, que nós vimos no Sermão do Monte. A cada dia Deus alimenta as aves dos céus, Deus sustenta as flores do campo e Ele faz a mesma coisa comigo e com você. Ele cuida pela sua providência. Por isso que ele termina o versículo 10 dizendo que digno é o trabalhador do seu alimento. E meus irmãos, Deus nos sustenta. Alguns filhos de Deus, Ele chama para o ministério de tempo integral. São os pastores. E a estes homens, Deus dá o sustento através da igreja. Aqui no versículo 8, no 6, aliás, 8, ele vai dizer, de graça recebestes, de graça dai. O pastor, o pregador, o ministro, ele recebeu de graça o evangelho. Deus deu o evangelho para ele de graça. E de graça ele dá o evangelho para o seu povo, para a igreja. E o que acontece? A igreja então abençoa o servo de Deus, o ministro, de maneira digna, provendo o seu sustento. Então, pastores confiam no sustento de Deus, mas não é somente pastor, qualquer crente deve depender do sustento do Senhor. Todos nós somos filhos, e alguns aqui são filhos também que ainda não têm uma ocupação, ainda não têm um salário, só estuda, alguns dos adolescentes aqui. E quando você é filho dentro da casa do seu pai, da sua mãe, você não precisa se preocupar com comida, você não precisa se preocupar com roupas, você não precisa se preocupar com água, se vai ter água na torneira e luz acesa no seu quarto. Você não precisa se preocupar com nada disso. Por quê? Porque quando a gente é jovem, a gente é adolescente, nós somos filhos na casa dos nossos pais, a gente sabe que os nossos pais nos sustentam. Você não precisa se preocupar com nada. Meu pai, minha mãe me sustenta. Só preciso estudar. Agora veja, nós somos filhos de Deus. Deus nos sustenta. Deus cuida de nós. Os 12, eles deveriam levar poucos suprimentos, poucas coisas para aquela missão, porque aquela missão ela seria temporária, ela seria breve. E em breve eles retornariam para Cristo. Então eles não precisavam de muita coisa. Da mesma forma, meus irmãos, a nossa vida aqui na terra ela é breve. Não vamos passar a eternidade nesta terra, e sim no novo céu e nova terra. Mas nesta terra passaremos pouco tempo. E nesse pouco tempo, Deus sustenta a cada um de nós. Nós não precisamos, meus irmãos, e nem devemos nos matar de trabalhar para comprarmos aquilo que nós não precisamos, porque Deus nos sustenta, Deus nos dá o necessário para a nossa vida. E a providência, meus irmãos, ela é demonstrada
Não apenas no nosso sustento, sendo esse a terceira verdade, né, a providência de Deus desse texto, mas também através da hospitalidade. O versículo 11 diz assim: em qualquer cidade ou povoado que entrares, indagai quem neles é digno, aí ficai até vos retirardes. Durante aquela missão, os discípulos precisariam pernoitar em casas. Então eles chegariam numa cidade ou num povoado, perguntariam ali quem que é a pessoa digna, e eles chegariam ali para se hospedar na casa daquela pessoa. A hospitalidade, meus irmãos, é uma virtude cristã. Os cristãos, eles devem ser hospitaleiros. Você se lembra que Jesus contava com a hospitalidade de várias pessoas. Eu destaco aqui a família de Lázaro, Marta e Maria. Jesus se sentia em casa na casa desses irmãos. Mais tarde, Pedro se hospedou na casa de Simão curtidor. Paulo e Silas, você se lembra lá em Atos 16, Lídia, convertida, ela insistiu para que Paulo e Silas ficassem ali hospedados na casa dela. No mesmo capítulo 16 de Atos, nós vamos ver o carcereiro, depois de convertido com a sua família, oferecendo um jantar para Paulo e Silas. Então vejam, meus irmãos, como família da fé nós temos hospitalidade. Nós somos hospitaleiros uns com os outros. E Deus cuida da gente durante a nossa missão de fazê-lo conhecido através do sustento material que Ele nos dá dia após dia e também da hospitalidade. Por isso que se você recebe a hospitalidade de alguém, e às vezes, vejam, a hospitalidade nem é sempre de um crente. Quantas pessoas que não são crentes já fizeram o bem para nós? Já nos receberam em suas casas? Já nos ofereceram um almoço? Deus usa até os não crentes, porque aqui ele está falando de pessoas que não conheciam a Jesus ainda, aonde eles deveriam pernoitar. Então Deus levanta pessoas diversas, crentes ou não crentes, para nos abençoar com hospitalidade. E da mesma forma nós devemos ser hospitaleiros, né? Veja o versículo 12 e 13. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. 12 e 13. O que Jesus está dizendo aqui aos discípulos? Era costume dos judeus, e é até hoje, saudarem uns aos outros com shalom. O que é shalom? Paz. A paz. Então o judeu, até hoje, se você encontrar com um judeu, você vai ver que o judeu lhe saúda com shalom, a paz. Nós cristãos também temos esse hábito. Só que a gente precisa sempre, quando for saudar com a paz do Senhor, fazer de maneira com compreensão, com entendimento, né? Não de forma automática. E não de forma mágica também, como alguns cristãos às vezes entendem. Mas nós saudamos uns aos outros com a paz, por quê? Porque nós somos justificados por Deus, justificados por Cristo e temos paz com Deus. Nós saudamos os irmãos com a paz porque nós temos a paz que excede todo o entendimento. Nós saudamos os irmãos com a paz porque nós somos pacificadores. É uma outra arma da armadura de Deus, Efésios 6,15. Calçai os pés com o evangelho da paz. Então, onde você vai, você tem que levar paz. Você tem que ser aquela pessoa que é o agente da paz. Jesus falou para os discípulos, onde vocês chegarem, saúdem com a paz. Se tiver um filho da paz ali, ele vai receber a paz. Se você saudar com a paz alguém que é crente, a paz vai para aquela pessoa. Mas Jesus fala, se não vos receber, se não tiver um filho da paz, né, torne para vós outros a vossa paz. Então, se você levar a paz para pessoas que não querem paz, que não têm paz e não querem a paz, não se preocupe. A paz vai voltar para você. Mas você, independentemente no meio de cristãos ou não cristãos, nós somos agentes da paz. Alguns receberão essa paz, outros não. Os 2 últimos versículos. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao saídes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos
pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. O evangelho da paz, ele era ofertado pelos discípulos. Alguns recebiam essa paz, criam no príncipe da paz e então eram justificados e tinham paz com Deus. Mas outros rejeitavam. Quantas pessoas você já falou de Jesus? Aliás, para quantas pessoas você já falou de Jesus? E quantas ouviram e receberam e se converteram? E quantas outras chegaram para você e falaram para você assim: para de falar, não quero mais ouvir? Às vezes isso pode acontecer. Às vezes uma pessoa pode recusar uma palavra falada, pode recusar um folheto, pode recusar uma Bíblia, pode recusar uma mensagem. Tem gente que fala para você, existem pessoas que vão chegar para nós e vão falar o seguinte: eu não quero ouvir mais. Eu não quero ouvir mais. Jesus então ele diz aos discípulos que estivessem numa situação dessa, que não quis, diante de pessoas, de cidades que não queriam ouvir as palavras deles, né, que eles sacudissem o pó. O que é sacudir o pó? Aquilo era um hábito, era uma prática dos judeus, equivalente àquela nossa expressão: eu lavo as minhas mãos. Sabe o que é isso? É o seguinte: eu não tenho culpa se acontecer algo de ruim com vocês. Eu fiz o que estava ao meu alcance. Então eu sacudo sacudo a poeira dos meus pés. Era isso que era sacudir a poeira dos pés. E era como se nós falássemos: eu lavo as minhas mãos. Na prática, para nós, como que isso funciona? Quando você fala de Jesus para alguém, você fala que Ele que salva, que Ele que resgata, que Ele que dá vida, que Ele que dá paz. E a pessoa chega para mim e para você e fala: para, eu não quero ouvir. Você para. Você para. Você fala: o que eu pude fazer, eu fiz. Você ora pela pessoa, você clama a Deus que Deus tenha misericórdia daquela pessoa, que de uma outra forma, em outro momento, Ele abra os ouvidos e o coração daquela pessoa, mas você para de falar. Não, a gente fala até um certo ponto. Aqueles que não querem ouvir, a gente não fala mais. Não quer ouvir. Não quer ouvir, o que nós podemos fazer? Até porque, meus irmãos, a salvação não depende de nós, mas do Espírito Santo. É Ele quem entra em alguns corações e é Ele quem endurece outros. Aqueles que não querem ouvir tiveram seus corações endurecidos, como o Faraó, por exemplo, você se lembra? Ele endurece alguns corações, mas outros Ele amolece. Por isso, meus irmãos, nós não precisamos nos preocupar. É claro que a gente se entristece com isso, mas o Senhor ele fala que aqueles que rejeitarem a palavra, eles terão mais rigor no dia do juízo do que o rigor que haverá para Sodoma e Gomorra. É sério isso, né? Já pensou? As pessoas que ouvem a palavra e recusam a palavra terão uma carga de ira, um castigo maior do que as pessoas, dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Isso aqui é uma prova bíblica que no inferno existem níveis de castigo, níveis da ira de Deus. O inferno, a pessoa que menos sofrer já vai sofrer bastante, mas alguns vão sofrer mais. Aqueles que rejeitarem a palavra vão ter um castigo, um juízo mais rigoroso do que para os habitantes de Sodoma e Gomorra. Isso deve nos despertar temor, sim. Sabe por quê? Porque era para a gente também sofrer no dia do juízo. Era para a gente também receber a ira de Deus, mas a gente não vai receber. Então, eu concluo dizendo o seguinte: agradeça ao Senhor pela misericórdia dEle, pela sua salvação, todos os dias. Saiba que Ele não somente te salvou, mas Ele te envia aos lugares onde você está diariamente. Para que Ele te envia? Para torná-lo conhecido. Então não perca nenhuma oportunidade. Enquanto
Deus te der condições, Deus te der oportunidade, Deus te der vida, fale com as pessoas. Fale do amor de Deus, da bondade de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, que Ele salva, que Ele resgata, que Ele dá paz. Algumas pessoas, meus irmãos, vão ouvir, vão receber a palavra, outras não vão. Mas essas que não ouvirem, não se preocupe. Entregue-as nas mãos do Senhor, ore por elas, confie que o Senhor é soberano. Confie também que Ele te sustenta, que Ele cuida de você. Ele vai te suprir a cada dia da sua missão aqui na terra. E que assim, meus irmãos, possamos continuar a nossa missão em obediência ao Senhor, debaixo da sua graça e da sua bênção. Que Ele nos abençoe. Amém.